E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então agora vai começar, as nossas aulas serão via esse instrumento, certo? Pela internet. O jeito que a gente vê de levar informação de qualidade dentro do possível, tendo aulas mais honesto possível com vocês, ok? Então a gente vai dar prosseguimento, tá? Vamos ser resilientes, pensar que esse momento vai passar, vamos ficar ligado nas notícias, tá? Aproveitem para a gente não ficar alheio, assistir jornais e tomar partido do nosso conhecimento. Então vamos estudar, vamos fazer por nós, ok? Galera, então dando prosseguimento aí aos módulos, nós vamos entrar agora no módulo 5. Esse módulo 5 trata sobre clima, certo? Bem, vamos lá, primeira coisa, qual que é a diferença de clima e tempo, né? Tempo que a gente fala aqui é o tempo atmosférico, tá? Não o tempo de contagem de tempo humano, relógio, por exemplo, né? Mas é o tempo atmosférico. É muito simples, o tempo é a variação diária. O clima é um padrão de tempo durante 30 anos. Então aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos na nossa 4ª medição, aproximadamente. Nós temos 120 anos de medição de tempo para a gente estipular os nossos climas. Por exemplo, o tempo hoje está ensolarado, amanhã pode estar chuvoso, depois de amanhã pode estar nublado, mas ainda assim continua sendo um clima tropical, no caso de São Paulo, por exemplo, tropical de altitude. Ok, a gente vai ver alguns climas aí no Brasil mais para frente um pouquinho. Então é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem ver aulas no YouTube. Vou deixar uma indicação de um professor que eu gosto muito, que é o José William Vicentini. Ele é um geógrafo muito capacitado e um excelente professor também, tá? Lembrando que essa ferramenta aqui para mim ainda é nova, tá? Então pode ser que ocorra alguns erros, tá? Mas vamos tentar mitigar e tentar otimizar os nossos estudos. Não se esqueçam de mandar e-mails para mim, tá? Dando feedback e principalmente tirando dúvidas. Ok. Então eu vou abrir para vocês aqui um mapa mundi, beleza, galera? É isso, um minutinho. Opa, vou ficar de cantinho aqui só um pouquinho, sumir. Vou ficar de cantinho aqui só um pouquinho, certo? Pra gente poder aí visualizar no mapa. Então vamos lá, começar por esse mapa aqui, ó. Esse mapa aí, ele é um mapa mundi que nos traz aí as correntes marítimas, tá? Mas primeira coisa, o que é um clima, né? O clima na verdade é um conjunto de vários elementos, né? O clima não é só temperatura, não é só umidade, mas é umidade, temperatura, precipitação, vegetação, ventos, né? E por aí vai. Mas só que tem alguns fatores que interferem nesse clima. Então o primeiro que a gente vai ver é o fator latitude, né? O fator zonas térmicas, tá? O que são as latitudes? As latitudes são linhas imaginárias que cortam aí o planeta Terra da forma horizontal, sendo que a principal latitude, por favor acompanhe o cursor, gente, é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Por quê? Vocês percebam o seguinte, o Sol está nessa posição. O Sol é o astro que aquece e ilumina o planeta Terra, certo? Ele está nessa posição. Se ele está nessa posição, é entre o Trópico de Capricórnio e o de Câncer que há mais incidência de raios solares. Por isso tão importantes são esses trópicos, tão famosos são esses trópicos, ok? Entre o polo e esse Trópico de Câncer e esse polo e o Trópico de Capricórnio, nós temos uma região conhecida como região temperada, ou seja, temperaturas mais ponderadas, mais amenas, nem tão frias, nem tão quentes. E nos polos se fazem então as temperaturas mais quentes, né? Então os climas polares, porque não pega sol o ano inteiro. Beleza, galera? O próximo fator que a gente vai ver aí é o fator continentalidade e maritimidade, ou seja, muito simples, né? Por que um lugar é seco e outro lugar é mais úmido, né? Então nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, quanto mais próximo do litoral ou de grandes corpos d'água, grandes rios, por exemplo, o rio Amazonas ou o oceano, vai ser mais úmido, vai chover mais. Por quê? Porque você vai ter maior evaporação, certo? Então, consequentemente, você vai ter maior precipitação, maior chuva. E quanto mais longe
do mar ou de algum corpo d'água, você vai sofrer de continentalidade. Por isso que, por exemplo, a cidade de Santos e todo o litoral chove muito, e Brasília, Goiás são cidades ou estados muito secos. Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins são estados quentes e secos, né, por conta da distância dos corpos d'água. O próximo que a gente vai ver aqui é as correntes marítimas, que já vem bem mostrado aí, bem identificado nesse mapa. Primeira coisa, o que são correntes marítimas? Correntes marítimas são grandes, como se fossem rios, que correm no oceano, levando características da onde ele se originou. Então, por exemplo, a gente percebe aqui nesse mapa que cada setinha vermelha é uma corrente marítima quente, e cada setinha azul é uma corrente marítima fria. Aqui no litoral, por exemplo, nós temos uma corrente litoral do Brasil, ó, acompanha o cursor, nós temos correntes marítimas quentes. Se nós temos correntes marítimas quentes, ela é mais fácil evaporar, porque ela já está quente, bate, certo, a radiação solar, e essa radiação solar vai ter força suficiente para evaporar aquela água que já está quente, diferente, por exemplo, no Chile, ó, acompanha o cursor. No Chile, por exemplo, nós temos correntes marítimas frias, então mesmo que o sol incida de forma contundente, aquela água está tão fria que não se faz aí força suficiente para que essa água evapore. Tanto é que nessa região, por exemplo, você tem o deserto, o famoso deserto do Atacama, né? Então esse também é um fator climático. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Um outro fator climático muito interessante, muito importante, é o fator da altitude. Então vamos ver aqui que eu separei aqui um esqueminha de altitude, vamos ver se rola. Aí, opa! Altitude. O que é altitude? Primeira coisa, a altitude é a distância entre o nível do mar sendo zero, até as áreas mais longínquas, mais altimétricas, ok? Então aqui nós temos um esqueminha bom. Por exemplo, o A tem uma altitude positiva, o B, por exemplo, está abaixo da linha do mar, certo? Então ele tem uma altitude negativa, e o C também, sendo o nível do mar, então, ponto zero. Agora a pergunta é, por que quanto mais alto, mais frio? Simples. Quanto mais alto, deixa eu baixar aqui para a gente poder falar maior. Aí, galera, quanto mais alto, menor são as partículas que contém a atmosfera. Lembrando que a atmosfera é um conjunto de gases. Então você tem oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Elas são partículas que pairam no ar, certo? Elas flutuam no ar, porém elas têm uma certa densidade, um certo peso. Então elas ficam nas partes mais baixas. Quanto mais alto, menor são a quantidade de partículas. Essas partículas acabam por condensar todo o calor. O calor entra e essas partículas fazem com que permaneça nessa parte mais baixa. Ela faz uma ligação entre todas elas. Todas elas captam esses raios solares e fazem uma ligação, aquecendo mais essa região mais baixa. Então, quanto mais alto, mais frio vai ser, porque vai ter menos possibilidade desse raio solar permanecer aglutinado sem essas partículas, ok? Por esse motivo também que fica difícil de respirar nas altitudes mais altas. Você tem menos partículas de oxigênio, portanto há uma dificuldade maior em respirar. Deixa eu ver, latitudes, correntes, tá. Por fim, então, nós temos aqui a vegetação, tá? Vegetação é um elemento muito curioso, porque a vegetação, ela tanto é fruto de temperatura e chuva, quanto que ela também é um agente transformador dessa mesma chuva. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma vegetação que eu separei para vocês. Essa vegetação, essa aqui é uma tundra. Então vocês imaginem o seguinte, que aqui é tão frio nessa formação, nesse bioma conhecido como tundra, essa vegetação bem rasteira, vocês estão vendo na foto, ela é tão ela não há uma troca. Por quê? Não há calor suficiente para evaporar
os corpos d'água, portanto você também não tem tanta chuva. Se você não tem chuva, você não tem calor, fica muito difícil você proliferar vida, tá? Agora, numa situação como essa daqui, galera, se vocês me permitem, eu vou abrir aqui rapidamente documentos aqui, essa daqui, ó, essa daqui é uma floresta equatorial. Você percebe o seguinte, que só a transpiração dessa vegetação, a gente deve lembrar que a vegetação transpira, e essa transpiração evapora. E esse só o vapor, só essa evapotranspiração das plantas já faz com que a atmosfera fique mais úmida. E se essa atmosfera está mais úmida, ela então chove. Por isso que dizem, por exemplo, que se você desmatar a Amazônia, lá pode ser que vire um deserto. Porque o que faz chover muito, na verdade, não são nem tanto os corpos d'água, né, os rio Amazonas, o rio Madeira, mas o que faz chover, por exemplo, muito na Amazônia é a própria evaporação, a transpiração, a evaporação da transpiração desse conjunto vegetativo. Ok, galera? Opa, saí aqui, voltando. Tem um elemento muito interessante que a gente pode usar para medir. Tá, isso aqui é um climograma. Então desse lado esquerdo nós temos a temperatura. Aqui é um gráfico de barras, tá, que vai determinar a temperatura, e um gráfico de linha, tá vendo aqui, que vai determinar aí a chuva. Então nós temos aqui de janeiro a dezembro. Esse aqui é um elemento gráfico que se usa muito para identificar e analisar aspectos relacionados ao clima. Beleza, galera? Acho que basicamente é isso, tá? O módulo vai trabalhar dessa forma. Outra coisa, o módulo vai trabalhar alguns climas do Brasil. Vou abrir aqui para vocês um mapa do clima do Brasil que eu separei, ok? Só um minutinho. Aí, vamos ver aqui, altitudes e tal. Aqui, ó, clima do Brasil, certo? Esses daí são os climas aí determinados aí no Brasil: equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude, tá? Aqui em São Paulo nós estamos no tropical de altitude, porque ele é acima aí de 700 metros de altura. O trabalho que eu vou passar um trabalho para vocês agora, mas é um trabalho simples, legal de ser feito, ok? Vocês vão fazer um mapa mental a partir de um clima do Brasil. Então vocês vão pegar um clima qualquer que você quer do Brasil e colocar lá no mapa mental, e a partir desse clima, então elementos, fatores que fazem com que esse clima seja assim, a atividade humana que é proporcionada por esse clima, por exemplo, tá bom? Mas eu vou deixar tudo no material descritivo aí que vai em anexo também para vocês, ok? Gente, muito obrigado, cuidem-se, ok? Cuidem dos seus também, procurem obedecer das recomendações. Muito obrigado. Semana que vem a gente se vê. E eu posso falar que eu já tô com saudade, hein? Falou, galera. Vou deixar aqui meu e-mail, diminuir, ficar de cantinho aqui, sair de tangente. Cadê? Aí. Beleza? Nada. Agora sim, na tela grande. Um grande beijo. Obrigado.